fiel. Amém? Então, irmãos, nós vamos, nesta manhã gloriosa, falar do amor de Cristo. Os irmãos podem sentar. Amém? Nós vamos dar uma sequência. E é muito bom, irmão, quando nós chegamos nesse lugar, para não apenas ouvir, mas também para obedecer. Obedecer. Então precisamos de obedecer a palavra de Deus. E a Bíblia fala que os trabalhadores são pouco, que nós devemos orar para que o Senhor mande, é isso mesmo? Manda trabalhadores. Ali o irmão aquele ali, ó. Glória! Então, irmãos, não devemos se envergonhar. Não devemos. Qualquer um de vocês aqui que já trabalhou com vendas, como eu já trabalhei com vendas, não tem vergonha de apresentar o produto. Eu não sei se os irmãos lembram, deve ter mais ou menos, em 88, 89 mais ou menos, tem pessoas aqui que nem nascido era, né? Mas tinha uma turma que pegava um ônibus, eu não sei nem aonde aqui, e ia para o Paraguai. Quem que lembra disso aí? Você lembra também? Mas você não foi lá não, né? Mas quase foi. Então, irmãos, eles iam buscar a mercadoria para vender. E nenhum tinha vergonha de apresentar aqueles... Não tinha telefone na época. Celular. Telefone tinha, celular não. Não tinha vergonha de apresentar aqueles rádios que só funcionavam uma semana e falar para o cliente assim, isso é bom demais, rapaz. Um mês acabou. Aí só outro. Então, irmãos, nós não devemos envergonhar da palavra de Deus, que ela é fiel e justa. Aleluia! Eu, como vendedor, chegava para o cliente, falava para ele, esse produto aqui é assim, 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 etc, etc, etc. E muitas das vezes eu estava vendendo o peixe da maneira que eu comprei. Porque eles passavam para mim dizendo que o produto era bom, que nem no Paraguai, eu nunca tinha ido, nunca fui no Paraguai. Mas a palavra de Deus, nós conhecemos ela. Nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, nós não estamos vendendo uma mercadoria. Nós estamos passando a palavra de Deus para cada um que precisa de obedecer. E depois de tudo isso, ficai firme. Ficai firme. Salmo capítulo 1, versículo 1. Amém? Eu vou precisar de alguém para me ajudar. Então, irmãos, preste atenção no que está escrito nesse livro. Está dizendo o seguinte: bem-aventurado. Olha só. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detenha no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. O que acontece muito? Que nós precisamos tomar cuidado. Não está na roda dos escarnecedores. Aqueles que não aceitam a palavra de Deus e ainda critica. Começa a falar mal de irmão, começa a falar mal de pastor, começa a falar mal de igreja. Nós não devemos, irmãos, apoiar esse tipo de pessoa, porque nós não estamos vendendo uma mercadoria do Paraguai, não. Nós estamos apresentando um Deus todo-poderoso, um Deus criador dos céus e da terra. Nós estamos apresentando um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que salva e ainda leva para o céu. Aleluia.
Então nós devemos, irmãos, prestar atenção, tomar os devidos cuidados, para que nós não caímos em tentação. Então, bem-aventurado. Eu estava falando para minha esposa, quando nós estávamos chegando aqui na igreja, a respeito de uma família que falava, a mãe falava para o filho assim: você não vai dar para nada, você não vai servir para nada. Terrível coisa terrível coisa. Essa menina não vai dar para nada, esse menino não vai dar para nada. Está vendo o filho do fulano ali? Irmãos, se você um dia, na sua ignorância, falou isso, peça perdão para Deus. Ele ainda dá tempo para Ele te perdoar. Ainda dá tempo para Ele te perdoar. Olha, a Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Deixa quietinho ali o Salmo 1:1. Então, irmãos, precisamos de ter esses cuidados. Precisamos. Se nós não abençoar, também não devemos amaldiçoar. Quantas vezes que nós amaldiçoamos a nossa vida, irmãos? Quantas vezes? Eu só tenho problemas. Você está amaldiçoando. Está amaldiçoando. Como é que está, irmão? Eu estou cheio de problemas. Não, irmãos. Vamos trocar isso aí. Vamos trocar essa palavra. Vamos mudar esse palavreado. Lá em casa só tem luta. Eu já falei aqui um dia aqui para os irmãos, vou repetir. Eu, mas a minha esposa, estávamos evangelizando, nós evangelizamos numa casa mais de um ano. Numa casa só, mais de um ano. Não é fácil, não. Eu não sei qual dia que nós ia lá, se era quarta-feira, me parece que era as quarta-feira. Mais de um ano. Numa casa só. Por quê? O rapaz falou o seguinte: vai fazer os cultos na minha casa, mas por favor, não me chama para ir para a igreja. Eu falei assim, beleza, mas a minha porta está aberta. O primeiro dia que nós fomos nesse trabalho, o rapaz tinha convidado tanta gente ao redor, que tinha quase 30 pessoas lá. E tinha menino para arrastar de enxada. Tinha menino demais. E ele abriu a exceção lá de dar um café, de dar um biscoito. Aí que a casa enchia mesmo. A casa lotava. Um dia, eu saí da minha casa, pensando comigo, hoje vai ser só oração. Quando eu cheguei lá na casa dele, ele falou assim, pastor, vem cá, deixa eu te falar um negócio para você. Será que tem jeito de hoje ser só oração? Eu falei assim, tem. Eu falei assim, por que você está falando isso para mim? Porque eu conversei com o diabo hoje, e ele falou para mim, que ele estava na minha fechadura da minha casa. E eu agora estou querendo tirar ele de lá. E que ele não vai sair não. E que ele está chateado comigo, porque está trazendo esse povo aqui para minha casa aqui. Ele conversou comigo hoje, debaixo daquelas bananeiras lá, ó. E falava comigo isso. E eu já saí de casa com esse propósito. Sabe o que eu estou falando para vocês? Isso. Ele saía de casa, teve um dia que ele enfiava a fechadura, e a chave não entrava na fechadura, e ele estava tentando, e ele falou, o diabo está nessa fechadura. Aí acabou, ficou mesmo. Já vi contar uma outra historinha, que o inimigo chegou na casa de alguém, e falou assim, eu posso bater um prego aqui? Eu falei assim, pode. Bateu o prego ali. Passou uns dias e colocou ali um pedaço de carne podre. O camarada falou para ele, tira isso daí. Ele falou assim, não vou tirar não, o prego é meu. Você deixou o prego ali. Toma cuidado com o que fala. Toma cuidado com o que fala. Quantas pessoas que pegam um carro, está dando problema, falam assim, esse carro está um inferno esse carro. E aí o inferno vai entrar dentro dele. Toma cuidado. Esses meninos, eu arrumo a casa, toma cuidado. A casa não para ali, porque esses meninos parecem que tem um trem neles. Toma cuidado. Olha só, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta
à roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, bem-aventurado é. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Prosperará. Deus é bom. Então, irmãos, a sua família tem que prosperar. A minha família tem que prosperar. A igreja do Senhor tem que prosperar. Aleluia! Tem que prosperar, precisa prosperar. Mas se ouvir a palavra de Deus, e depois de tudo isso, permanecei firme. Aleluia! Permanecei firme. Depois de tudo isso, permanecei firme. Ah, eu oro, e nada acontece. Eu falava para a minha esposa, os pais, ninguém deve falar isso, ninguém deve fazer isso. Mas quantas vezes nós nos amaldiçoamos por não ter conhecimento, ou talvez nem é por não ter conhecimento, não, por ignorância. Eu tenho certeza que aqui dentro, eu vou levantar minha mão, porque já aconteceu isso comigo. Nada dá certo para mim. Eu já falei isso. E certamente, eu não quero que você levante sua mão não, mas certamente você também já falou. Nada dá certo para mim. Nada dá certo para mim. Enquanto a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se os irmãos for para o livro de Jeremias, do capítulo 1 até o final, vocês vão ver que Jeremias, o que o Senhor falou? Eu te conheci você antes de estar no ventre da mãe. Depois, no final do livro ali, você vai ver que Jeremias foi preso, furaram os olhos dele. Mas que Deus é esse? Sabe por quê? Deus não precisa dessa carne, essa matéria que um dia vai apodrecer. Deus precisa de uma alma santificada, sarada na presença dEle. Isso aqui Deus não precisa dessa carne. Mas nós temos que cuidar dela, porque ela é templo. Precisamos de cuidar. Então, irmãos, quando a Bíblia fala bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Eu falava para o irmão que a salvação ela tem que ser na base da pancada. Se eu colocar aqui um bocado de homem aqui, pelo menos uns 10 homens aqui, eu não vou fazer isso não, mas eu poderia colocar 10 homens aqui, principalmente aquele irmão ali que já está acostumado já com virar volante, sabe como é que é, já trabalhou com queixo duro e tudo mais, hoje em dia ele está no automático, por quê? Porque Deus é bom. Amém? Deus é bom. E pegasse aquele menino ali, ó. Como é que é o nome do rapaz aí? Como é que é? Juan. Isto. E falasse para ele assim, Juan, lá do outro lado tem um presente para você, está dentro daquela caixa, mas você tem que vencer essas barreiras, que é esses homens que estão aqui, ó. Ele pode chegar na barriga, no estômago, e eu quero passar, porque o meu presente está lá, a sua salvação está lá, você precisa de lutar por ela, tem que batalhar por ela. Não interessa quem está na sua frente, a muralha que está na sua frente, aquela mulher do fluxo de sangue, ela batalhou, ela lutou, ela esforçou, ela alcançou, ela tocou no manto de Jesus, e ela foi curada, e o Senhor disse, alguém me tocou. Aleluia. E aquela multidão, eu estou falando de multidão, eu falei que ia colocar aqui uns 10 homens aqui, não era 10 homens, era multidão. E ela venceu aquela barreira. Ela venceu. E Jesus disse, alguém me tocou, e aqueles discípulos falaram, Senhor, como
tu disseste, alguém te tocou numa multidão dessa. Como? A multidão aperta. A multidão aperta. Eu falei àquela criança ali, pela a fragilidade dele, pelo tamanho dele, e nós ia colocar aqui homens aqui, tampando isso aqui, mas o presente dele está lá. Mas você não vai pedir licença. Licença, chegue, ó. Atravesse para o outro lado. É a palavra de Deus, irmãos. Você vai ficar aí, o inimigo bate o pé para o seu lado, você, nossa, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Encara, irmãos. Encara com a palavra. Encara com a palavra. Não podemos ficar calados. Seu filho não quer vir, sua esposa não quer vir, seu esposo não quer vir. Vem! Esforça-te. Tenha de bom ânimo. De repente aquele irmão tem que chegar em São Paulo, ou lá em Rondonópolis, ou sei lá, Paraguai, sei lá. Tem que chegar amanhã meio-dia. E você enfrenta um congestionamento de 30 quilômetros. Glória! Aí o coração dispara. Já ficou cansado? Mas ele sabe que Deus tem planos na vida dele. Ele vai esforçar. De repente, esse período desses 30 quilômetros é o suficiente para ele debruçar em cima do volante dele e falar com o Senhor. É o tempo suficiente. E Deus tem dado tempo para cada um de nós. Deus tem dado tempo. Jeremias 33. Coloca para nós, por gentileza. Versículo 1. Olha só. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: vai, assim diz o Senhor, que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer o seu nome é o Senhor. Continua. Clama a mim. Clama a mim. Como é que é clamar? Fala para a palavra para mim. Como é que é clamar? Clamar? Como é que é? Falar chorando. Não é falar cochilando, não? Não, chorando. Eu pensei que era ajoelhar e falar cochilando. Clama a mim. Quem quer uma benção aí? Eu quero uma benção. Eu quero uma benção. Então tem que clamar chorando. Tem que clamar gritando. Tem que clamar: Senhor, eu preciso de Ti. Porque Ele é socorro, bem presente na angústia. Ele é socorro, bem presente na angústia. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu estava com o netinho internado. Eu não sei quantos meses o Arthur tinha. Quando você estava lá com ele naquele hospital. Que deram um remédio trocado para ele lá, que ele quase morreu. Tinha 2 anos já? Tinha não, né? Tinha menos de 2 anos. Se ela... Senhor, ele está ficando roxo, Senhor. O Senhor está achando que ele vai morrer. Ela: Senhor, tem misericórdia de mim. O meu neto está morrendo. Por favor, estende as tuas mãos. E Deus foi socorro bem
presente na angústia. Clama-me. O Senhor foi socorro bem presente. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então ainda tem coisa que você não sabe. Ainda tem coisa no poder de Deus que você não sabe. Você não sabe. Nós não sabemos. Tem coisa, oh meu amado, tem coisas tão tremendas na palavra de Deus, no poder de Deus, que você ainda não sabe. Mas está dizendo lá, clama. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade. E sobre, aqui ó, sobre as casas dessa cidade. O que é que você estava fazendo uns dias atrás com a caixa de som? Oh, você quer uma oração para você? Olha lá. Aqueles que queriam oração apareceram na janela. Quero. Eu vi testemunho aqui de vocês falando aqui que pessoas receberam a bênção de Deus. Sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e as espadas. De repente, irmãos, a nossa vida está passando por uma situação tão difícil. Alguém ligou para mim na semana passada. Eu até comentei isso aqui. Falou para mim assim, ó, Deus está dando livramento para o seu filho. Eu falei, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Meu filho estava viajando, mais ou menos 6 horas de viagem. Para quem conhece a América, sabe muito bem que 6 horas de viagem naquelas planícies que tem, é chão, a 80 milhas por hora, 90 milhas por hora. Aí você pergunta para mim, o que é isso? Corresponde a 160, 170, 180 km por hora. Mais ou menos isso. Neve que nunca vi. Estrada está assim, ó. Carreta, que misericórdia. Aí meu genro chegou, mas o meu filho, eu não sei como é que aconteceu, que eu consegui falar com ele. Falei, e aí, foi tudo bem? O seu rapaz, foi tudo bem, mas passamos uma luta. Aí eu, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, irmãos. Aí você pergunta, mas não aconteceu nada? Não aconteceu nada, sabe por quê? Porque Deus estava dando livramento. Ou você quer que aconteça para depois receber livramento? Não, Deus já estava dando o livramento. Estrada está perigosa, muita neve, muita carreta. Deus está dando o livramento. Aí chegaram todo mundo tranquilo em casa, e a preocupação minha foi essa de saber. Amém? Clama-me, clama. Nós precisamos aprender a clamar. Precisamos de aprender a clamar. Chegou um rapaz perto de mim essa semana, na quinta-feira, falou comigo, senhor Dailton, por favor me ajuda. Falei, o que está acontecendo? Aí eu tive uma falha aí, me descontaram mais de 200 contos, eu tenho pensão para pagar, eu tenho água para pagar, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho luz para pagar, e 200 contos vai me fazer uma falta muito grande. Mas por que descontou? É porque eu faltei. Você faltou e não quer que desconta, não? Não estou entendendo, não? Você falta de serviço e não quer que desconta? Não, mas eu sei que o Senhor, olha só, eu sei que o Senhor pode me ajudar. Eu sei que Deus pode nos ajudar. Mas nós somos falhos. Nós somos falhos. E não é pouco, não. Nós somos falhos. Você entra numa via ao contrário aí, bate o carro. Deus vai te livrar, vai perdoar os seus pecados. Mas das consequências você tem que arcar com ela. Tem que arcar com ela. Não adianta, tem que arcar com ela. Eu falei para ele, meu amigo, eu vou no RH tentar fazer alguma coisa para você. Ele falou assim, por favor, olha só. Ele não cochichou no meu ouvido, não, nem mandou mensagem para mim, não. Ele falou, por favor, faz isso por mim. Porque eu já conversei com eles lá e falou que isso aí é só com o gestor, que não tem nada a ver comigo, não. Faz isso por mim. Aquele seu coração quebranta, mas ao mesmo tempo você fica irado. Por quê? Ele mandou uma foto para mim, um videozinho para mim. Aí, tá vendo aí? A minha moto arrebentou a corrente, não vai dar para mim trabalhar hoje, não.
Isso é engraçado. Pensa bem. E agora vem chorar? E agora vem chorar? Eu falei para ele, tudo bem. Cheguei no RH, olha, 200 e uns quebrados foi descontado. Quantos dias que ele tem que pagar trabalho para fazer isso? Ele falou, você tem que trabalhar pelo menos 2 sábados. Por quê? Ele vai trabalhar até meio-dia. Eu falei assim, não, eu quero que ele trabalhe o sábado o dia inteiro. Então o sábado só está de bom tamanho. Peguei lá um campo de futebol. Falei para ele, eu quero que você roça isso aqui tudo, ainda pó dos pingos de ouro ainda. Se você fizer isso amanhã, a dívida está paga. Não, pode deixar. Olha só, pode deixar. 5 horas da manhã eu estou aqui. Está vendo aí, irmãos? 5 horas da manhã eu estou aqui. Clama-me. Clama-me. Então vamos clamar. E deixa eu falar para vocês uma coisa. Não espera a coisa apertar. Eu tinha um hábito também, irmão, um defeito enorme. Já falei isso aqui também. Não tem problema nenhum repetir, porque muitas das vezes nós temos a memória meio curta. Esquece com muita facilidade. Uns anos atrás, eu estou falando uns anos atrás, tem mais de 20 anos isso. Alguém perguntava para mim, daí como é que está? Você, o bicho está pegando. Está repreendido no nome de Jesus. Ele vai pegar lá para onde é que ele veio. Aqui na nossa vida, na igreja do Senhor, não. Não. Maldição. Maldição. Nós falamos aqui umas 3 semanas, mais ou menos, direto, a respeito de palavras. Quem estava aqui, ele deve lembrar muito bem. Quem participou do culto quinta-feira deve lembrar muito bem. Toma cuidado com palavras. Esse menino é um danado. Toma cuidado com essas palavras. Ô trem ruim. Toma cuidado com essas palavras. Esse bicho, misericórdia. Toma cuidado com essas palavras. Nós, irmãos, é muito fácil você chamar as coisas ruins para dentro da sua casa. É muito fácil. Principalmente quando não está em Cristo Jesus. Mas ainda há solução. Se você está vivo, se você tem conhecimento disso, se você arrependeu, peça perdão a Deus, Senhor, e chega no seu filho, e fala assim, Deus, aquelas palavras ruins que eu falei com meu filho, Pai, está repreendido no nome de Jesus, ele é uma benção, Pai. Faça isso. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo. E depois de tudo isso, ficai firme. Aleluia. Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Glória a Deus. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia. Invoca-me. Invoca-me. Então, irmão, nós temos que invocar. Falar. Parar de ficar cochichando com Deus. Não precisa de gritar não, que Deus não é surdo. Claro, eu louvo a isso, sabe por quê? Ele diz que conhece o meu pensamento de longe. Tem momento que eu vou ter que usar o meu pensamento. Tem momento que eu vou ter que gritar. Tem momento que eu vou ter que usar o meu pensamento. Mas tem momento que eu vou ter que gritar. Invoca-me no dia da angústia. Não espere a angústia chegar, mas já começa a preparar. A preparar. Quem já pegou o telefone aí para ligar para alguém? Você não tem crédito suficiente para fazer essa ligação. Quem já aconteceu isso? Então você não tem crédito suficiente para falar com Deus. Misericórdia. Misericórdia. Tem que ter crédito suficiente para falar com Deus aí. Misericórdia. E como é que nós adquirimos esse crédito? Na leitura. Quando você está lendo a Bíblia, você está falando, Deus está falando com você. Você está lendo, Deus está falando com você. Olha lá, Deus está falando, invoca-me no dia da angústia. Agora, quando você começa a orar, você está falando com Deus.
Ali, Deus está falando conosco. Na oração, nós estamos falando com Ele. Você quer que Deus fale com você? Quantas vezes, irmãos, nós ficamos assim, ó Senhor, fala comigo. Ó Senhor, fala comigo. E não lê a Bíblia. Não lê, mas quer que Deus fala. Quer que Deus fala. Não lê. Eu falei para os irmãos aqui também, uma época aqui, que um pastor foi visitar uma irmã e leu a Bíblia dela mesma lá na mesa lá. Acho que ela deu para ele lá algo lá que ele teve que usar os talheres dela, talheres de prata, muito bom. Ele pegou dos talheres dela, colocou dentro da Bíblia dela e fechou. Ela pegou a Bíblia e guardou. Passou mais ou menos 1 mês, 2 meses, e ela ficou invocada. O pastor veio aqui, me perturbou, me encheu a minha cabeça, ainda levou meu talher ainda. Aí ele liga para ela, ô minha irmã, eu estive aí já faz uns 2 meses, e você não vem na igreja e tal, vem cá na igreja. Eu falei assim, ah não pastor, não vou não. Não vou não, que eu estou muito chateado que eu perdi um talher. Você é mesmo, irmã? É. Abre sua Bíblia. Ela abriu a Bíblia, o talher estava lá. Ela ficou 2 meses sem ler a Bíblia. Aí tem que acusar mesmo. 2 meses. E tem muitos irmãos, eu não quero nem olhar a Bíblia de vocês não, tá? Tem muitos irmãos que abrem a Bíblia no Salmo 91, e para esse está bom demais. Está bom demais. Para com isso. Para com isso. Eu estou falando que não vou nem olhar porque eu não quero falar que você está deixando a sua Bíblia aberta no Salmo 91. Porque se a folha da sua Bíblia do Salmo 91 tiver embaçada, enfumaçada, entendeu? Ela por si própria já diz tudo. Então eu não quero nem olhar isso aí. Então, se você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Se você ora, você está falando com Deus. Então vamos procurar ler. Amém? Isso é importante. Isso é muito importante. Salmo 50, 23, versículo 23. Aleluia. Olha só, irmão, o que diz ali. Aquele que oferece sacrifício de quê? De quê, irmãos? Então, antes de você orar, canta um corinho, que seja ele pequenininho. Louvor, louvor, louvor. Olha só. Aquele que oferece sacrifício de louvor, me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. É um processo. E nós temos que estar dentro dele. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Se crê, verás a glória de Deus. Olha só como é que é bonito. É lindo. Mas nós precisamos estar dentro do processo. Precisamos. Então, em vez de nós falar que a coisa está feia, a coisa está preta, nada dá certo, levante de manhã cedo e fala, eu tenho uma tarefa, eu tenho uma missão para resolver. Eu tenho algo para resolver e vou resolver no nome de Jesus. Eu tenho um ou vários desafios hoje. Qual foi o seu desafio hoje? Levantar cedo. Quem mora longe, então principalmente, levantar cedo. Talvez Deus é bom. Então, irmãos, desafio. Diga para Deus, Senhor, bendito seja o teu nome. Hoje eu tenho um desafio. Ah, é problema demais.
Misericórdia. Eu tô procurando, irmãos, porque eu trabalho, eu tenho desafios. E é muitos desafios. Domingo à tarde peguei minha Bíblia para sair, o telefone toca, eu vou olhar o telefone lá, deu uma chuva aqui, arrancou 2 portões aqui de uma vezada só, assim, põe um guarda aí, arranja um vigia, chama PM, coloca ela na porta aí, porque eu não vou ir não. Eu estou indo para a igreja. E desliguei meu telefone. É desafio? É, mas eu estou vindo para a igreja. Eu estou vindo louvar a Deus. Vocês têm recurso. Pega as guardas que tem aí, leva para lá no portão, lá, coloca as lá aí. Agora, amanhã é um desafio. Cheguei lá, o portão saiu dali, a chuva levou ele para a distância daqui, um portão de 5 metros de altura por 4,5 de largura. Arrancou ele com trilho e tudo, e levou e colocou a distância aqui no púlpito, assim. Desafio. Aí eu vou chegar lá e assim, só problema, só problema, só problema. E vai ter só problema. Mas se eu falo que é desafio, Deus vai estar comigo nos desafios. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Aleluia. Eu mostrarei a salvação de Deus. Salmo 61, versículo 19. Minutinho, desculpa. 61, 1 até o 3. Eu fiz uma confusão aqui, está aparecendo 9. Eu tenho um amigo aqui, em vez de usar ele, no russo, aí fica falando, né? 61, versículo, Salmo 61. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Está vendo aí, irmãos? Ouve, ó Deus, o meu quê? Clamor. Quando aquele irmão grita ali, glória! Quando eu cheguei para aqui, esse irmão me assustava toda hora. Eu não estava acostumado com isso. E depois, lendo a palavra de Deus, ele está certo. Quem falou que está errado? Dormir em casa. Aqui, olha aqui. Vai aí, fala alto aqui. Olha só a introdução do seu irmão aqui. Ó Deus, ouve o meu grito de angústia. Escuta a minha oração. O meu desespero longe do meu lar. Eu te chamo pedindo ajuda. Eu te chamo pedindo ajuda. Irmãos, vamos mudar a maneira de orar, irmãos. Vamos mudar. Eu não estou falando em casa, não. Eu estou falando aqui dentro. Aqui. Em casa você ora da maneira que você quiser. Está entendendo? Mas vamos chegar aqui, irmãos. Vamos orar de verdade, irmãos. Vamos usar aquele versículo ali. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Baseado no versículo que a irmã leu. Vamos gritar. Vamos clamar, clama-me. Vamos clamar, vamos pedir. Eu quero uma benção. Quem não quer uma benção? Só que está faltando o clamor. Está faltando o clamor. Aí nós falamos assim. A igreja orava para Pedro. Deus ouviu, mandou o anjo falar. O anjo foi, pegou o controle remoto, porque naquela época já tinha controle remoto, sabia disso? Ou você não sabia disso? Ele chegou, o portão automático abriu, ou o portão não abriu? Então tinha controle remoto, não tinha? Se um portão abre assim, tem controle remoto ou não tem? Tem. Você não viu o controle remoto, você não viu o motor, mas o portão abriu. E esse controle remoto é a palavra de Deus na nossa vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele chegou lá, e o anjo chegou lá e falou para Pedro, anda rápido aí, rapaz. A Bíblia diz que ele andou uma distância longe para descobrir que estava fora da cadeia.
Quando ele descobriu, o anjo falou assim: agora, daqui para lá você se vira. Deus vai pegar nas suas mãos, vai te levantar e vai falar para você: daqui para lá agora você é com você. Agora é com você. Eu quero ver o seu esforço. Você sabia que Deus nos perdoa pelo nosso esforço? Ele nos ajuda pelo nosso esforço? Você não esforça, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, meu irmão. Você não esforça. Você já lavou o carro para seu pai alguma vez? Esse menino é bom. Esse menino é bom. Esse menino merece ajudar a comprar um carro. Olha só. Esse menino é bom. Então, poxa, só vai ajudar se vê esforço. Se não vê esforço, não vai ajudar, não. Mas também não pode falar assim: você não presta para nada, nem para lavar um carro você presta. Não pode falar. Mas não vai ajudar. Porque Deus não fala isso conosco, não. Mas Ele deixa nós à vontade. Ele nos deixa à vontade. Porque na hora que você descobrir que tem que clamar, as coisas vão mudar para você. Salmo 77, versículo 1. Salmo 77, versículo 1. Aleluia. Irmãos, quantos versículos nós já leu aqui que está pedindo para clamar? E tem mais, não é só isso aí não, tá? Tem mais. Está falando para clamar, não é para cochichar. Quem dos irmãos aqui que ora junto com a esposa? Eu oro. Deus abençoa. Passa a fazer isso. A Bíblia diz que melhor ser dois do que um. Não é isso que fala a Bíblia? Faça isso. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz. E Ele inclinou para mim os ouvidos. Aí a pessoa fala assim: Deus não é surdo. Claro, graças a Deus por isso que Ele não é surdo. Mas Ele quer ver atitude. Ele quer ver esforços. Ele quer ver se você realmente precisa. Pode. Eu gritei bem alto para Deus. Grito e Ele me ouve. Gritou. Vou fazer uma pergunta para vocês dois aí de novo. Deixar vocês dois meio apertados. Ele já te pediu carro emprestado? Quando ele ainda era solteiro, sim, tudo mais? Já? Como é que é chegar perto de você? Não fala não, fala não, fala não. Não fala não. Você olhava assim. Esse é o meu filho. Era o dia que o carro ficava mais limpo. E aí, pai, gostou? Gostei, não, ficou bom. Eu precisava dele hoje. Para me dar uma saidinha aí. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou demorar, não. Na hora do culto eu estou aqui. Não é exemplo que eu estou dando, não sei se era assim. De repente até era. Dá tempo de chegar para o culto. Amém, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Irmãos, nós com o Senhor Jesus não é diferente. Precisamos de ter crédito com Ele. Eu não venho à casa de Deus, eu não leio a Bíblia, eu não oro, e na angústia eu quero que Deus me abençoe. Você, meu filho, o carro está cheio de barro, você nem coragem de lavar o carro, você tem, deve estar querendo carro emprestado. Entendeu? Um exemplo que eu estou dando. Está entendendo, irmãos? Acontece muito isso, irmãos. Acontece muito isso. O Deison, antes de tirar a carteira, de ficar de maior, nós estávamos lá em Jequitibá, e saímos lá antes do culto, para dar uma passeada lá.
Tá eu, Terezinha, lá, o Wagner, Johnny. O Wagner namorava Johnny ainda. E quando está namorando, eu vou te falar para você, viu? O sogro e a sogra é bem atendido, é açaí, é não sei o quê, é isso e aquilo. Haja barriga, tá? Aí, com pouco, eu estou vendo o Deis ponta lá com o meu carro, lá rindo no volante do carro. Eu falei, meu Deus, o Deis aprendeu a dirigir aonde? De menor ainda. Apareceu lá rindo lá. Eu disse, meu Deus do céu, olha só. Falei nada, não, deixei eu lá. E daí para frente, foi embora. Foi embora. Então, irmãos, precisamos ter crédito com Deus. Quem quer ter crédito com Deus, diga amém. Então vamos esforçar. Esforça-te, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. O Evangelho de São João, capítulo 15, Evangelho de São João, versículo 7. 15 de São João, versículo 7. Nós temos, irmãos, que gritar, temos que clamar. Aleluia. Dá uma olhada lá no quadro, lá, irmãos. Dá uma olhada no quadro. Cada um de vocês lê lá o quadro. Como é que está na sua introdução aí, minha irmã? A tradução está assim. É o 7, né? 7. 15, 7. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Receberão tudo que pedir. Tudo que pedir. Tudo que pedir. Ele não fez uma escala, não. Você vai pedir arroz, você vai pedir feijão. E ele não falou para você também que é o carioquinha, ou que é o outro, não sei lá, tem um nome Jalo, não tem? Jalo, eu fazia muita compra, hoje em dia eu não estou fazendo compra mais não. Eu vou com minha esposa, o meu prazer é empurrar o carrinho para ela. Vai eu. Então, irmãos, ele não está fazendo escala não. Ele está dizendo o seguinte, tudo que pedir. Tem um outro versículo que diz o seguinte, pede e não recebe, porque pede mal. Mas ali é uma prova de que ele é bom. Ali está a prova de que ele é misericordioso. Ali está a prova de que ele responde às orações. Está ali a prova ali. Se vos estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Por que eu falei para minha esposa que muitas das vezes nós amaldiçoamos nós mesmos com as nossas palavras de ingratidão? De ingratidão. A sua casa está molhando lá em cima da sua cama? Goteira assim em cima da cama? Mas eu já tive uma casa que a goteira, eu passava a noite com um balde ali. E a minha menininha pequena, você arredava ela para cá, aí a goteira voltava para cá, você arredava para lá. Eu já passei noite assim. Tá? Com a bacia. Você lembra disso que nós morávamos em Barra Aparecida? Está vendo aí? E como é que é a sua cama hoje, a sua casa hoje? Está entendendo? Como que é? Está entendendo? Está vendo aí? Eu já morei em casa. Que era, quando eu cheguei lá, já estava pronta a casa. Lá no sertão da Bahia. Eles amarravam assim, os paus assim, e vinha com barro de um lado do outro, assim, fazia aquela casa, uma casinha até satisfatória, e coberta com sapé. Quem conhece sapé aí? 1 conhece sapé, 2 conhece sapé, 3, 4, 5, 6 conhece sapé, 7. Os demais não conhecem sapé. E não molhava. Melhor que telha.
E a chuva vinha e caía ali, mas caía com força. E nós ali. Mas nós já estávamos acostumados com a roça, acostumados com o mato. Então, se tivesse cobra, não podia ter sapo. Mas se tivesse cobra, a gente não tinha tanto medo, porque a gente está acostumado com aqueles animais. Estava acostumado com aquilo ali. Então, irmãos, quando você tem alguma coisa que é melhor do que o que você tinha no passado, é motivo de agradecer e louvar a Deus. É motivo de louvar a Deus. Eu falava para o meu neto que eu falava? Não, falava para o meu genro. Você está vendo aí, eu pago aluguel. Não é barato não. Mas não deixei de pagar nem um dia. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Mas eu ainda continuo acreditando na promessa. Continuo acreditando. Irmãos, eu não quero... Deixa eu falar para vocês. Eu vou mudar a rota. Irmão, depois que eu cheguei aqui, eu aprendi tanta coisa nessa igreja. Tanta coisa nessa igreja. Que eu quero dizer para vocês. Infeliz é aqueles que saíram daqui. Eles são infelizes. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então eu tenho Deus como meu Senhor. E aprendi muita coisa aqui. Com o nosso líder. Eu aprendi muita coisa aqui. E vou aprender mais no nome de Jesus. Eu quero aprender e quero passar para vocês. A Bíblia diz, você não tem porque você não... Olha lá. Se vos tiverdes em mim. E as minhas palavras estiverem em vós. Pedireis tudo o que quiserdes. E vos será dado. Vos será dado. Então precisamos de estar na palavra. Irmãos, tem coisas que acontecem nas nossas vidas, é plano de Deus. E nós não podemos querer fugir disso. Mas uma coisa é certa. Ele não faz nada para nos prejudicar. Deixa eu falar para vocês uma coisa. O Senhor falou para Moisés assim. Isso aí todo mundo sabe disso. Os que lê com mais frequência a Bíblia, sabem disso. Eu deixei você passar fome. Não está escrito assim, irmãos? Está escrito assim ou não está? Eu deixei você passar vergonha. Só para me ver até onde o seu amor ia para comigo. Aí quando for amanhã, você vem de lá para cá, para me cumprimentar, eu viro as costas para você. Poxa, o que está acontecendo com esse homem? Esse homem, poxa, me cumprimentava, me abraçava, etc, etc, a minha filha, minha esposa, e hoje ele vira as costas para nós. Eu não vou fazer isso não, porque Deus tinha condições de fazer isso e podia fazer isso, e falou para Moisés, eu fiz isso para me saber até onde o seu amor ia para comigo. E se Deus um dia fazer isso com você, fica firme, fica firme. Oh, mas por que eu agora estou assim? Por que eu agora desse jeito? Eu tinha tanto frete, eu tinha tanto carreto, eu viajava para tudo quanto é canto, eu tinha um faturamento bom e agora eu estou desse jeito. Não. Bendito seja o nome do Senhor. Em qualquer circunstância, o nome dele acima de tudo. O nome dele acima de tudo. Você pode ficar 1 mês, 2 meses sem faturar nada. O nome do Senhor acima de tudo. O salmista diz o seguinte: fui moço, hoje eu sou velho. Nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Então, irmãos, vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos acreditar. Vamos pegar esse versículo como uma referência do que nós precisamos de fazer. Então eu estou precisando de quê? Eu estou precisando de estar em Jesus.
Eu estou precisando de estar na palavra. Porque eu quero pedir e quero receber. Eu às vezes tenho costume de falar para as pessoas, a coisa que mais me aborrece é quando eu sou chamado a atenção. Mas me chateia quando me chama a atenção. Então, se eu não quero ser chamado a atenção, o que eu tenho que fazer? Fazer certo. Invitar. Eu tenho que invitar de ser chamado a atenção. Então, eu tenho que procurar fazer certo. E mesmo assim, a gente ainda erra. Mesmo assim, ainda erra. Por quê? Porque nós somos falhos. Mas Deus é justo. Coloque-se de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Ele. Tem um hino que os irmãos cantam, que nós cantamos assim: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tudo que é. Vamos cantar esse hino, irmãos? E agradecer por todo o meu ser, por tudo. Vamos cantar esse hino, para nós encerrarmos. Por tudo que Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Por tudo que tens feito, aleluia, por tudo que vai fazer, sim, ó Deus, Tu és tremendo, Pai. Abençoa o Teu povo, nos ensina, Pai, cada dia, nos orienta, Pai, cada dia. Ó meu Deus, livra de todo mal. Abençoa a Tua igreja, abençoa a liderança, abençoa os instrumentistas, Pai, abençoa o grupo de louvor. Ó Deus, abençoa, Pai querido, as filhas de Sião, abençoa os trabalhos, ó Pai, que está para ser feito ali na chácara da bênção. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, te agradeço, Pai, por tudo. Sim, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Te agradeço. Agradece a Ele por tudo. Oh, aleluia. Obrigado, Deus. Aleluia. Agradeço. Aleluia. Palma para Jesus, irmãos. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Nosso culto está terminado. Deus abençoe os irmãos. Eu gostaria de falar com o irmão Toninho e o irmão Ronald, por gentileza. Eu acho que não sai agora, não. Eu quero falar com vocês dois. Irmãos, que Deus abençoe todos vocês. Vamos nos preparar para o grande culto à noite. Deus é bom. Amém.